Olá, pessoal! Meu nome é Juni Marise, sou formada em administração, pós-graduada em gestão empresarial e mestre em administração. Mas o mais importante, é um imenso prazer estar com todos vocês aqui hoje. Olha, eu estarei, a partir de agora, trabalhando com vocês uma disciplina muito interessante, empreendedorismo. Já ouviram falar? Este é um tema muito legal e muito importante para todos os profissionais das mais diversas áreas, dos mais diversos segmentos. Por isso que nós estamos aqui. Daí a importância de estarmos tratando desse tema neste curso nosso de administração, para que vocês sejam profissionais ainda mais completos, para que vocês compreendam que empreender é mais do que só abrir um negócio, é pensar diferente. É ter um olhar, pessoal, diferente sobre o mundo, sobre as coisas. Vamos começar, gente? Mas peraí, de onde é que isso começou? Vamos primeiro contextualizar. É necessário entender que antes da década de 1990, a concorrência e a competitividade eram praticamente inexistentes. Podemos considerar a década de 1990 como um marco para o Brasil, por ter sido nesse período que o mercado brasileiro se estruturou e atingiu a estabilidade econômica que, vocês podem notar, permanecem há mais de 2 décadas. Outro ponto importante, pessoal, para a evolução que vem acontecendo foi a Segunda Guerra Mundial, finalizada ali por volta de 1945. Ela provocou mudanças no mundo e, a partir dela, surgiu o fenômeno que hoje conhecemos como globalização. Gente, eu sei que parece muito ruim falarmos que de uma guerra como se fosse algo bom, mas, na realidade, a gente tem que lembrar que muitas das tecnologias que hoje nós utilizamos surgiram a partir de investimentos que foram feitos para a indústria bélica. Outra coisa que mudou, gente, das empresas foi a ênfase. Ou seja, as empresas passaram a empenhar, a dar ênfase na produtividade, na competitividade, e essas condições, elas foram fundamentais para que as organizações sobrevivessem nesse novo mundo globalizado. Vamos dar continuidade, gente. Aí cabe aqui destacar o significado dessa palavrinha, concorrência, que é o quê? Que é uma prática relevante à produtividade e à competitividade das empresas. Fato que acirrou principalmente após a década de 1990. A concorrência, gente, ela caracteriza-se pela disputa entre as empresas e a competitividade é entendida como a capacidade de as empresas estabelecerem estratégias que compreendam tanto o ambiente externo, mercado, sistema econômico, como também o ambiente interno, ou seja, a própria organização, para que possam, assim, manter ou superar sua participação no mercado, processo de competição. Vamos dar uma andada que a gente vai entendendo melhor. Mas aí, gente, quais que são essas variáveis a serem observadas no mercado globalizado? Vale destacar, pessoal, que atualmente as organizações, por estarem inseridas nesse mercado globalizado e altamente competitivo, elas necessitam desenvolver ações que mantenham, principalmente em termos de participação no mercado. Por exemplo, como o ambiente que as organizações se deparam não é mais local ou regional, mas sim mundial. Algumas variáveis elas devem ser observadas no sentido de que as estratégias que as mesmas venham a desenvolver contemplem todo o cenário. Ou seja, a empresa que você está aí na cidade, ela não concorre, não é só aí na sua cidade, é com o mundo inteiro. Essas variáveis, elas podem ser consideradas em várias dimensões, em vários aspectos. Por exemplo, a dimensão econômica.
Ao se estruturar um negócio ou ao fim de mantê-lo, faz-se necessário atentar para o aspecto econômico do local onde sua empresa está, do local onde ela está inserida. E também para os fatores econômicos em nível mundial. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: você opta para abrir um negócio aí, na sua cidade. A dimensão econômica, ela diz respeito a, por exemplo, uma pesquisa nessa cidade. A constatação de se a demanda, a procura pelo negócio que você quer abrir, as pessoas que moram na sua cidade querem esse produto que você está ofertando? Existem demanda para esse produto? Começam a entender como é importante essa questão econômica? Outra dimensão é a cultural. Os fatores relacionados à cultura dos consumidores é uma preocupação muito grande das organizações, o que as leva a manter atualizada a sua influência em termos de mercado. Sabe-se que fatores relacionados aos costumes, aos valores, têm muita relevância no processo de decisão do consumidor. Gente, nós podemos observar que a cultura ela varia de região para região. Às vezes, algo que você faz aí é diferente de como nós nos comportamos aqui. Imagine isso, gente, no mundo. Outra dimensão, a política. No que diz respeito aos aspectos relacionados ao fator político, em que a organização está inserida, contextualiza um processo de permanente observação dos fatos, bem como das diretrizes que são conhecidas para cada segmento de produção. É importante que você observe que nos referimos à política e estamos tomando no aspecto geral como sendo um conjunto de medidas. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento instável na política nacional. E aí a gente tem que observar no estado, no município, aonde a sua empresa vai estar instalada. Isso tudo diz respeito às regras que devem ser observadas para cada tipo de atividade, as medidas que vão ser implantadas e que podem atrapalhar ou favorecer o seu negócio. Nós todos estamos observando como está o ambiente político agora em nosso país. Isso tem que ser observado na dimensão política. Outra dimensão importante, a dimensão social. Quando nos referimos à dimensão social, pessoal, estamos abordando a sociedade como um todo, considerando a importância representativa dos consumidores e aí dos mais diversos níveis econômicos existentes hoje. O consumidor, ele ganhou importância porque hoje está mais informado e também tem uma variedade de opções. Quando decide adquirir um produto, por exemplo, você tem um consumidor do tipo A, do tipo B, do tipo C. Quando você vai abrir um produto, você pode escolher, não, eu vou abrir uma loja que vai atender só o consumidor do tipo C, só com produtos da linha A. Então, você tem que estar aberto a isso. Outra dimensão importante, a ambiental. As exigências relacionadas à preservação do meio ambiente em níveis mundiais trazem para a realidade das organizações essa nova forma de gerenciar os meios de produção, considerando a sustentabilidade ambiental, econômica e social. É responsabilidade de todos os negócios pensar isso. Gente, não é mais, não, Júnior, isso é uma preocupação só das grandes empresas? Não, de pequenas, de grandes e de médias empresas. Ainda temos a dimensão político-institucional. Essa dimensão diz respeito às regras que conduzem a organização, apresentando os interesses e criando a identidade da empresa. Aí você fala, Júnior, não falei de política? Política diz respeito a país. A política institucional diz respeito às regras da empresa. Temos também a dimensão tecnológica. A necessidade de avaliar e atualizar a organização para acompanhar e aproveitar os progressos tecnológicos. A melhor organização, gente, não é aquela que detém a tecnologia mais avançada, mas é aquela que sabe extrair o máximo proveito da tecnologia que tem.
Então, assim, a tecnologia ela existe para nos ajudar. Então, toda organização, ela tem sim que fazer uso da tecnologia da melhor forma possível. E aí, pessoal, diante de tantas mudanças ocorridas e também das incertezas, nós não podemos prever o comportamento das diversas dimensões no contexto de mercado competitivo instaurado, principalmente com a globalização da economia. Portanto, meus queridos, é necessário ficar atento a elas. Sabemos que todos os setores dentro de uma empresa envolvem qualidade, custos, prazos e ciclo de serviços prestados no atendimento a clientes. Por exemplo, na logística, que eu vou dar um exemplo, esses fatores fazem com que a mesma esteja em constante evolução e revolução de conceitos e técnicas integradas no contexto. E assim se destaca a necessidade do conhecimento que engloba, por exemplo, o cenário econômico, mercadológico, político, da sociedade, para o quê? Para a eficácia no desenvolvimento da função do gestor responsável. Eu estou dando um exemplo da logística, mas poderia ser compras, poderia ser vendas, poderia ser a gestão. A logística, por ser uma atividade da administração responsável pelo planejamento, organização, controle e fluxo de mercadorias e informação, desde a fonte fornecedora até o consumidor, demanda responsável por essa área de conhecimento do cenário mercadológico para entender o processo, prática, formação, função, ação. Tudo isso deve ser desenvolvida. Por que eu estou dando esse exemplo? Só para vocês terem noção de que apenas uma das funções da administração engloba todas essas dimensões. Então, se você falar, Júnior, o planejar, o dirigir, o organizar, o controlar, engloba todas essas variáveis às quais nós estamos falando. Vamos dar continuidade? Agora nós vamos falar um pouco das variáveis que afetam o mercado, a começar pela globalização, que nós já tratamos um pouquinho, e agora nós vamos ampliar um pouco esse conhecimento. A globalização, gente, é um processo que envolve aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos, através da redução dos meios de transporte e de comunicação entre os vários países, desde o fim do século XX e começo do século XXI. Gente, nós estamos tratando de tudo isso para termos uma maior compreensão do que é o processo empreendedor, de como é que o empreendedorismo se desenvolve em meio à nossa disciplina. O que acontece? A desregulamentação e a remoção ou a simplificação das regras e a regulamentação governamental que restringe as operações das forças de mercado, e aí a partir de simplificação de regras governamentais, isso tudo, gente, nós estamos falando aí de globalização, observa-se uma situação em que o mercado passa a ser o grande comandante do mundo. Então, o que acontece? As grandes organizações têm cada vez mais assumido o controle do mercado, com poderes econômicos e políticos decisivos. Vamos lembrar da Nike? A Nike está praticamente no mundo todo. O mercado mundial é tratado como um mecanismo global. Olha a Coca-Cola. Comum para a alocação de renda, de riqueza e também de oportunidade. Vamos falar um pouco agora das variáveis que afetam o mercado. Por exemplo, privatização. Nós podemos dizer que o processo de privatização resultou da competitividade promovida pela globalização da economia, pela necessidade de se ter uma administração mais eficaz dos recursos, produtos e serviços públicos. A privatização é a aquisição ou a incorporação de uma ou
de uma companhia ou uma empresa pública por uma empresa privada. E aí, gente, nós temos que entender o seguinte, lembra que essas não são todas, são algumas das principais variáveis que afetam os mercados. Não dá para falar todas aqui, e aí, posteriormente, nós podemos até fazer um estudo mais aprofundado. Mas essas são algumas das variáveis que afetam. Vamos falar de consequências da globalização. Aumento do poder do cliente. Como consequências desta globalização, nós temos a disponibilidade de opções para o consumidor, ou seja, muito maior oferta de bens, de serviços, e este passa, gente, a ter maior poder de mercado. No quê? No sentido de que suas necessidades possuem um valor maior perante os ofertantes, ou seja, o cliente agora tem escolha. Olha aí na sua cidade, o tanto de produtos que você tem para escolher. As empresas estão mais atentas aos desejos do consumidor. Antigamente você tinha só uma lojinha para escolher, hoje olha o tanto de loja que você tem. Outra consequência, customização. Que palavra diferente, Júnior? A palavra customização é empregada no sentido da personalização, adaptação. Então, customizar é adaptar algo ao gosto ou à necessidade de alguém. Customização pode ser entendido como sendo adequação ao gosto. Vou dar um exemplo para você. Se você quiser hoje, não sei se vocês sabem, um carro da cor que você quiser, se você tiver dinheiro para pagar, você chega em uma fábrica e vai falar, olha, eu quero pintar o carro. Eles vão, se você puder pagar, eles vão pintar o carro da cor que você quiser. Isso é customização. Convergência setorial. As fronteiras entre as indústrias tornam-se cada vez mais difíceis. À medida que as empresas se dão conta de que há novas oportunidades no cruzamento de dois ou mais setores, isso é chamado de convergência setorial e pode ser também considerado uma consequência do processo de globalização, do poder do cliente, da customização. Enfim, a necessidade das organizações se manterem no mercado altamente competitivo. Outra consequência, a desintermediação, basicamente, consiste em eliminar um ou mais elos da cadeia distributiva. O processo de globalização, pessoal, ele possibilitou o acesso direto dos consumidores aos produtos e serviços mais variados e nas mais diversas partes do mundo, eliminando em grande parte os intermediários. Agora, pessoal, vamos mudar de novo um pouco de assunto, mas para outro também muito importante. Todos vocês conhecem a nossa moeda, o real, o nosso dinheiro. Nós agora vamos tratar especificamente, nós vamos falar do real e do que ele nos propiciou. Vamos falar um pouco do Plano Real. A economia brasileira, pessoal, no cenário dos anos 90, esteve fortemente assinalada pela inflação, fenômeno que se caracterizava como um dos principais problemas econômicos do país, principalmente associado ao descontrole dos preços e ao fracasso dos inúmeros planos e pacotes elaborados e implantados na tentativa de encontrar uma solução. Contudo, pessoal, a partir do ano de 1994, a economia brasileira passou a experimentar uma nova fase, que introduziu a tão esperada estabilidade nos preços, o Plano Real, sustentada na adoção de uma nova moeda. É imprescindível considerar que, a partir de então, a economia precisou estabilizar e canalizar o custo social do resultado da estabilização dos preços, que acabou por gerar uma penalização para a sociedade. A partir da implantação do Plano Real, em 1º de julho de 1994, o Brasil passou a ter estabilidade econômica, possibilitando a maior facilidade de planejamento.
A credibilidade na estabilidade econômica do país propiciou melhores condições de negócios, aumentou a concorrência em decorrência da abertura dos mercados internacionais, o ajuste fiscal proposto tinha como fundamento obter o quê? Obter um superávit, que é o quê? O saldo positivo entre operações sobre o PIB. PIB é Produto Interno Bruto, que representa, gente, todas as riquezas de um país por meio de esforços fiscais, que se constituem em medidas tributárias, redução dos prazos de recolhimento de imposto, ampliação da tributação, aumento da alíquota, suspensão de alguns casos de incentivos regionais, cobrança de imposto sobre a operação da Bolsa, caderneta de poupança, títulos, etc. Também reforma patrimonial, principalmente a privatização de empresas estatais, reformas administrativas, reorganização do Estado e minimização de despesas da máquina governamental. Todas essas reformulações propostas pelo Estado conduzem à avaliação do próprio papel deste no desenvolvimento de medidas de estabilização econômica nacional na perspectiva de Franco. O que é que ele diz? Não terá muita capacidade de originar investimento como teve nos anos anteriores a 83. A estabilidade pelo crescimento nos anos a seguir deverá recair predominantemente sobre o setor privado, ou seja, competirá o setor privado crescer. Aí, gente, é importante destacar que a inexistência da postura do setor público, observada claramente no abandono dos investimentos estatais em prol da iniciativa privada, coloca a economia na dependência de quê? De investimentos privados, o que não é favorável para o desenvolvimento econômico. Analise você que sobre essa situação, o Estado estaria simplesmente subordinado aos interesses das empresas e, consequentemente, aos objetivos do sistema financeiro internacional, o que necessita de urgente discussão no sentido de recuperar investimentos públicos, né? E aí perpassa por uma discussão um pouco maior. Eu sei, pessoal, que isso pode parecer, nossa, Júnior, que complicado, que discussão profunda, mas depois vocês vão dar uma estudada, uma pesquisada e isso acaba ficando mais simples. O que é importante é o seguinte, reduzir a inflação e permitir o crescimento do país, isso é que é importante. Mas vamos andar um pouco mais. Agora vamos falar de fato, do fato que nos trouxe aqui. Vamos começar a tratar de empreendedorismo. O empreendedorismo no Brasil, como é que ele aconteceu? O aumento da concorrência, que se caracterizou pela grande quantidade de produtos importados que entraram no país, fez com que a indústria brasileira, como um todo, começasse a rever a sua forma de produzir. Você mesmo pode parar aí agora e pensar, peraí, quais são suas opções de compra quando você decide adquirir um produto? Como é que você escolhe? Com certeza você vai lembrar de diversas formas. Hoje nós temos a internet à nossa disposição. Geralmente, cidade pequena gosta de comprar nas cidades maiores mais próximas. Não somente para a consulta que nós olhamos a internet, mas para a aquisição de qualquer produto. Tal prática, evidentemente, contribui para aumentar a concorrência no mercado. As empresas precisam produzir com mais qualidade e oferecer bons preços para atrair clientes. Antes de iniciarmos a nossa abordagem sobre o surgimento do termo no Brasil, vamos aqui defini-lo, para que você já possa fazer essa leitura, para que você, e tendo uma ideia formada do que é ser um empreendedor. Nós podemos dizer que o empreendedor é aquele que desenvolve a arte de empreender, de mudar, conquistar e, portanto, colocar em prática aquilo que você, na realidade, sempre foi e será. É muito comum as pessoas confundirem empreendedor com o indivíduo que abre negócio. Com certeza, esses são empreendedores. Mas, gente,
não é só quem abre um negócio, o indivíduo que está em uma empresa, em uma escola, em um projeto de ação social, na família, nos mais diversos segmentos do cotidiano, também pode ser considerado empreendedor. Nessa linha de pensamento, o empreendedor é a pessoa que faz algo diferente. O empreendedor é aquele que inova, que é criativo, que não se acomoda ou não se conforma com uma situação. O empreendedor, ele está sempre buscando melhorar tudo à sua volta. É isso mesmo. É essa capacidade de olhar o mundo buscando soluções diferenciadas. Por isso que nós estamos aqui. Porque devemos deixar fluir em cada um de nós a capacidade empreendedora, a veia empreendedora que nós temos e muitas vezes repreendemos em cada um de nós. O Brasil, ele vem desenvolvendo um intensivo programa de ensino de empreendedorismo que está destacando o país perante o mundo, conforme você pode verificar nos tópicos listados. Por exemplo, no nosso material, nós temos aí o programa Softex e Gênesis, geração de novas empresas, empresas de software que apoiam as atividades de empreendedorismo em desenvolvimento de software. A própria obrigatoriedade dessa disciplina nas mais diversas áreas do conhecimento. Nós vamos ter aí ações voltadas à capacitação de empreendedores, como programas Empretec, Jovem Empreendedor do Sebrae e ainda o programa Brasil Empreendedor do governo federal, que dirigiu a capacitação de mais de 1 milhão de empreendedores em todo o Brasil, destinando recursos financeiros a esses empreendedores, totalizando investimento, gente, de 8 bilhões de reais. Diversos cursos e programas sendo criados nas universidades, nos cursos técnicos, para ensino do quê? Do empreendedorismo. É o caso, por exemplo, que é um que eu vou citar, de Santa Catarina, com o programa Engenheiro Empreendedor, que capacita alunos de graduação em engenharia de todo o país. Destaca-se também o programa Reúne, da Confederação Nacional de Indústria, de difusão do empreendedorismo nas escolas de ensino superior, presente em mais de 200 instituições brasileiras. Outro fato é a recente explosão do movimento de criação de empresas de internet no Brasil todo, que é o que a gente fala das startups, motivado o surgimento de entidades como o Instituto Ecobra, de apoio aos empreendedores das empresas.com, empresas baseadas em internet, concursos, palestras e até prêmios aos melhores planos de negócios de empresas, como eu falei, startups de internet desenvolvidas por jovens empreendedores. Finalmente, mas não menos importante, o enorme crescimento do movimento de incubadoras de empresas no Brasil, dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologia, que mostra que no ano 2000 havia mais de 135, e hoje esse número é muito maior, de incubadoras de empresas de internet, totalizando mais de 1.100 empresas, que geram mais de 5.200 empregos diretos. Isso só para vocês terem ideia do quanto isso vem sendo fomentado em nosso país. O empreendedor é um indivíduo, gente, que encontra uma oportunidade e cria um negócio a fim de torná-lo lucrativo, assumindo riscos. Aí vocês vão falar assim, Juni, mas você não acabou de dizer que um empreendedor não é abrir um negócio? Sim, mas agora nós vamos tratar um pouco daquele que opta por abrir um negócio, ok? Até pouco tempo, acreditava-se que só era empreendedor quem já nascia com o potencial de liderar. Contudo, essa visão ela foi substituída pela crença de que o sucesso ele é decorrente de vários fatores, tanto internos quanto externos ao negócio proposto pela empresa.
De modo que o sucesso de um empreendedor, ele passa a estar condicionado a quê? A sua capacidade de administrar dificuldades encontradas no dia a dia. Evidentemente, empreendedores natos continuam existindo, pois, sem dúvidas, há líderes por natureza. No entanto, o empreendedorismo, ele também pode ser ensinado, de maneira o quê? A auxiliar na formação de estudantes, de profissionais competentes, de pessoas que são empenhadas a aprender. Ou seja, de uma geração que, como vocês, gente, estão aí sentados, dispostos a aprender. Aí, quais que são as características de um bom empreendedor? Vamos falar um pouco dessas características? Logicamente que não são somente essas características, pois são inúmeras. Mas vou citar algumas. Vamos lá. Iniciativa. Iniciativa para criar um novo negócio. Nós vamos falar agora um pouco de um novo negócio. E paixão pelo que faz. Então, se você está aí hoje sentado, tem que ter paixão. Utilização dos recursos disponíveis de forma criativa. Então, lidar com o que faz de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive, ou seja, fazendo diferença. E aí é o que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês. Vocês podem empreender, vocês podem fazer diferença aonde estão aí. No seu ambiente, na sua cidade. Isto é empreender. Às vezes a gente fica marcando data, eu vou empreender quando eu sair daqui. Não. Fazer diferença no seu meio. O empreendedor, ele assume riscos, riscos calculados. E a possibilidade, sim, de fracassar. Eu quero que vocês percebam que o empreendedor é alguém que planeja. Daí a expressão risco calculado. Hoje ninguém tem recurso para jogar dinheiro fora. Então é necessário avaliar o risco. Mas ele tem coragem de arriscar. Por isso que a gente tem esta questão do risco calculado. Vamos dar sequência. É função também do empreendedor se antecipar às mudanças, ou seja, analisar o mercado e ter essa percepção, porque, pessoal, a única certeza que a gente tem que ter é que as coisas vão mudar. Criar diferenciais, e esses diferenciais são diferenciais competitivos. Agregar valor ao seu produto ou aos seus serviços, aquilo que você vai ofertar ao cliente, de modo que o seu cliente perceba. Buscar produzir os negócios em perfeita harmonia com a tendência de mercado. Tem muita gente que fala assim, eu vou fazer um sapato, eu vou fazer um serviço porque eu gosto. Não, é porque o seu cliente gosta. Assim, pessoal, embora seja difícil encontrar uma definição exata para um empreendedor, ou seja, o profissional que sustenta o empreendedorismo, este se caracteriza como um sujeito criativo, ousado, persistente e atento às informações atuais. Ou seja, em constante busca por caminhos, por soluções que superem os obstáculos apresentados, sempre amparado na identificação das necessidades dos indivíduos envolvidos, de modo a gerar emprego, valor e, olha, de novo, a contribuir para o crescimento econômico e social. Aí eu vou voltar. Lembra quando eu falei há pouco que a economia brasileira estava dependendo um pouco do empresariado? É aqui. Para o crescimento econômico e social, porque o empreendedor, na medida em que ele gera emprego, ele está ajudando o crescimento econômico e social. Vamos continuar, pessoal. A existência de alguns fatores acaba por inibir o despertar de um empreendedor, sobretudo considerando-se a estabilidade da empresa, em contraponto à realidade que o empreendedor precisa estar disposto. Ou seja, desenvolver ele próprio as atividades da empresa, estimular sua equipe, o desejo de crescer com qualidade, com esforço. Outro fator relevante, gente, é a disposição para assumir risco e conviver com a característica da mudança. Nem todo mundo gosta de mudar. Quantas pessoas você conhece que falam assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim? A presença de tais riscos e a sobrevivência a eles é algo difícil.
Os riscos são inseparáveis de qualquer atividade, eles sempre vão existir. E é preciso aprender a administrar os riscos e, mais do que isso, é preciso aprender a superar os riscos. O empreendedor, gente, ele é um profissional visionário. Ele está disposto a trabalhar com os próprios recursos nas condições reais que se apresentam para a caracterização de um projeto, bem como nas possibilidades existentes e não apenas na idealização. Outro ponto é que um empreendedor é um profissional dedicado e que gosta daquilo que faz. Eu já disse isso, repito. Trabalha de maneira exemplar. Também são sujeitos determinados, dinâmicos e otimistas, implementando suas ações com comprometimento, ultrapassando os obstáculos e adversidades, em lugar de imaginar fracasso, enxergam sucesso. Eles buscam explorar ao máximo todas as oportunidades que existem, pois são as boas ideias que nascem daquilo que todos são capazes de ver, ao passo que a identificação de algo que possa transformar em oportunidade e que se constitui como o quê, gente? Como chave para crescimento. Às vezes algo que a pessoa vê como queda, o empreendedor vê, não, eu aprendi. O empreendedor, ele é um líder comprometido, formador de equipe, na medida em que organiza, direciona o esforço e mantém seu grupo motivado, estabelecendo uma filosofia de trabalho com objetivo e métodos claramente definidos. Além disso, ele planeja as ações, cada passo do seu negócio, sem dar chance para improvisação, na mesma medida em que encara o erro ou a adversidade como uma parte do processo, porque errar, gente, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Agora, é a forma como a gente encara o erro é que faz a diferença. O empreendedor também é um profissional que agrega valor à sociedade, pois representa um fator de inovação e de crescimento econômico, visto que sua criatividade está voltada a encontrar soluções que proporcionam melhora na qualidade das atividades de uma empresa ou de um grupo de profissionais. Lembrem-se, pessoal, pessoas que pensam de forma empreendedora estão sempre tentando melhorar o ambiente onde estão inseridas, proporcionando oportunidades econômicas para si ou para a organização a qual encontram-se ligadas. Ressalto que ser empreendedor não é só abrir um negócio e fazer algo diferente, inovador, criativo, enfim, uma ideia que possa proporcionar melhorias tanto em termos econômicos como em termos sociais. Ser empreendedor é algo extremamente desafiante e que lidamos no dia a dia. Bem, pessoal, por hoje nós vamos encerrando por aqui. Mas eu quero convidá-los a, para complementar o nosso dia de hoje, resolver os exercícios da página 34 do nosso caderno de atividade, que trata exatamente dos exemplos de empreendedores que vocês conhecem e que podem citar e compartilhar com vocês aí. Peço também encarecidamente que vocês participem dos fóruns. Os fóruns existem para que a gente compartilhe ideias, para que nós até mesmo possamos aprender mais. Foi um prazer imenso estar com vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço em cada um.